Em meio a uma tempestade de chuva tóxica, o Prota estava desacordado no meio de uma cidade. Quando as gotas ácidas começaram a cair em seu braço, ele acorda assustado e se protege rapidamente. Sentindo os ferimentos em seu corpo, se perguntava onde estava, pois tinha certeza de que seria abatido no meio da explosão enquanto lutava. De repente, o Prota começa a sentir sua cabeça girar, então se lembra de que era um ex-integrante das Forças Especiais e que seu nome é Jin Quan. Durante uma missão, ele e sua equipe caíram em uma emboscada, sendo traídos pela própria organização e usados como mercadores vivos para guiar a explosão. Quando ainda estava consciente, Jin viu parte da destruição. Por isso tinha certeza de que havia sido abatido. Ainda sem entender o que estava acontecendo, reconhece que sua dor estava cada vez pior e, por isso, precisava achar um lugar para se esconder. Ao olhar para frente, o Prota pôde ver uma luz acesa em uma casa à sua frente. Ele abre a porta da residência perguntando se havia alguém no local e, ao ver uma pessoa, se aproxima, pois viu que havia alguém ali. Mas o soldado estava desesperado e sentia uma pressão enorme em sua cabeça. E antes mesmo que pudesse dizer algo, tem seu crânio explodido. Jin, assustado, ouve um barulho vindo do esgoto, mas ao ver o homem naquela situação, ficou imóvel. O Prota encontra um objeto metálico no chão e, ao pegar, começa a se perguntar o que era aquilo. De repente, um homem encapuzado entra na casa dizendo que era como ele tinha imaginado, que havia mais ratos naquela época de chuva. O mascarado, junto com seu parceiro, rapidamente pega suas foices e parte para o ataque, pois precisavam pegar aquele objeto que Jin estava segurando. O Prota começa a correr, pensando que agora o ceifador estava querendo pegá-lo, mas quando os mascarados chegam perto do corpo do homem decapitado, um explosivo é ativado em seu corpo. Os homens, ao perceberem que aquilo era uma armadilha, não podem fazer nada. Após o corpo explodir, o local foi totalmente destruído, mas Jin consegue sair a tempo. Ele vai diretamente para o esgoto, onde tinha ouvido o barulho antes de todo o acontecimento. Já na tampa do esgoto, ele pede por ajuda, dizendo que iria jogar aquele objeto fora e que aquele homem teria sido abatido em vão. Imediatamente, a tampa foi aberta. O Prota agradece pela ajuda e entra rapidamente. Enquanto cai até chegar ao chão, uma garota fecha novamente a tampa. Jin, agora em um lugar protegido, coloca a mão sobre seu ferimento. A garota, após descer as escadas, se aproxima e coloca uma arma na cabeça do Prota, querendo saber quem ele era, de que facção pertencia e, além de tudo, por que estava no caminho do seu irmão. Jin deixa claro que não queria confusão e só estava procurando abrigo. Yuki tira a arma da cabeça do Prota e pede para que ele entregue o item. Jin pega o objeto e o entrega para a garota. Vendo aquilo, a jovem enche os olhos de lágrimas e começa a se perguntar por que seu irmão tinha feito aquilo, pois trocou a própria vida por um emblema e agora estava sozinha, sabendo que naquele mundo não há perdão, temia o que podia acontecer. O Prota, vendo como a garota estava, começa a pensar que renasceu, mas mesmo assim, continuava vendo aqueles olhares tristes das pessoas. Então começa a se lembrar de quando estava na guerra, um olhar desesperador dos refugiados que perderam tudo e foram expulsos de suas casas pela guerra. As mulheres estavam extremamente debilitadas. O Prota lamentava, pois o olhar de Yuki era igual ao daquelas pessoas que saíam das masmorras sem os entes queridos, tendo que voltar para a vida de antes. Jin sabia que, para aquelas mulheres que tinham esse olhar, não havia alegria em serem salvas, já que perderam tudo, família, paz, lar, e ficavam sem perspectiva, pois mesmo que saíssem, acabavam caindo nas mãos de outros para continuar sofrendo. O Prota então se aproxima da garota e coloca a mão em seus ombros, dizendo para ela ficar tranquila e que podia imaginar que ele era um mercenário contratado por seu irmão para protegê-la, como ele faria Yuki. Mais calma, fala que ele parecia uma boa pessoa, mas não iria sobreviver. Ouvindo aquilo, o Prota queria saber o motivo de ela estar dizendo isso. A garota responde que Jin ficou tempo demais na chuva negra e explica que eles estavam na cidade morta, e essa chuva não era apenas corrosiva, já que depois que ela seca vira um ácido super forte, e quem fica encharcado pela chuva negra não tem outro destino além de perder a vida. Após saber de tudo, o Prota agora entende por que estava ficando cada vez mais fraco. Mesmo assim, pergunta para Yuki de onde ela tinha vindo e quem eram aquelas pessoas com máscaras de caveira. A jovem diz que era da terceira cidade morta e que aqueles homens eram executores da Cidade Baixa e usuários de magia. O Prota fica surpreso ao ouvir isso e então pergunta que ano e país era aquele. Yuki fala que eles estavam no ano 1000 do calendário da cicatriz estelar e que o país se chamava Império da Águia Voadora. Jin diz que todos aqueles nomes eram estranhos e agora sabe que foi parar em outro mundo. Então pergunta por que ela tinha tanto medo de magia e como alguém podia virar um objeto como aquele. Yuki explica que, se uma pessoa conseguisse um emblema,
Podia despertar uma classe de combate, suporte ou especial, e seu irmão tinha roubado aquele emblema para que ela conseguisse despertar, mas agora ele nunca mais iria voltar. A garota volta a chorar novamente, dizendo que tinha sido culpa dela. O prota pergunta se ela tinha mais alguém da família. A jovem responde que não, que seu irmão era tudo, e agora, se ela não conseguisse virar uma usuária de magia com aquele emblema, não iria conseguir sobreviver. Lamentando, Jin diz que eles dois tiveram azar, mas mesmo assim, confiante, completa que, se conseguisse sair daquela situação, iria ajudá-la. De repente, no meio da conversa, uma explosão acontece atrás da garota. Ambos ficam assustados, pois agora tinham sido descobertos. Yuki rapidamente pega o item com a intenção de despertar para salvá-los. Caso contrário, seria o fim da linha. A garota coloca o item em sua testa, mas o objeto a rejeita, deixando-a triste, pois não esperava por isso. O prota pergunta o que estava acontecendo, e a garota responde que a rejeição de emblemas só tem duas causas. Uma delas é física, e a outra é por não ter talento para usar magia. Yuki fica aos prantos, afirmando ser uma inútil, ainda mais sabendo que seu irmão deu a vida para que tudo isso acontecesse. Os homens mascarados invadem o local e começam a caminhar em direção à garota, a fim de dar um fim nela, dizendo que nem iriam perder tempo falando. Então partem para o ataque com o objetivo de recuperar o emblema. Yuki rapidamente olha para o prota, que já não tinha mais forças, e decide pegar o item, indo em direção a Jin para tentar despertá-lo. Ao colocar o item em sua testa, imediatamente ele é ativado, entregando poderes ao prota. Após receber toda aquela força, Jin se torna um despertado, tendo uma classe de espadachim demoníaco com habilidades exclusivas, esgrima demoníaca, domínio total de todos os tipos de espadas, percepção sombria, podendo detectar intenções maliciosas e constituição demoníaca, com vitalidade extremamente alta. Jin também recebe o talento da alma, estátua da chama do submundo, de rank SSS, além de um talento de domínio desconhecido, assim como seu nível. Agora o prota estava se sentindo extremamente poderoso. Após ver a tela do sistema, fica ainda mais impressionado com a maneira como aquele mundo funcionava. Yuki fica contente por ter dado certo, pois agora o prota tinha se transformado em um especialista. Mas os homens mascarados ficam ainda mais irritados com aquilo, pois não esperavam que ele fosse consumir o item bem na frente deles. Sem hesitar, o ceifador desfere um ataque contra Jin. A jovem fica apavorada, imaginando ser o fim, mas sem esforço, o prota consegue dissipar o ataque usando sua espada. Os executores ficam surpresos ao ver que o ataque desferido não teve efeito. Imediatamente, Jin parte para o contra-ataque, atacando-os ao chegar próximo. Os homens se preparam para se defender, incrédulos com a velocidade com que o poder do emblema foi absorvido pelo prota. Mas, ao tentar parar o ataque, Jin avisa que eles se superestimaram, já que ambos não conseguiram conter o golpe. Até mesmo Yuki fica impressionada com a força que o prota obteve tão rapidamente. Jin, após vencer o combate, fala que o poder do emblema era incrível, já que seu corpo ferido se curou completamente. Os executores, ainda no chão, estavam sem acreditar que tinham perdido para um novato recém-despertado, e além disso, não podiam enviar o relatório. O prota, ouvindo a conversa, se aproxima ainda furioso por tudo o que aconteceu e os ataca novamente, conseguindo acertá-los totalmente de guarda baixa. Yuki avisa que agora que aqueles agentes foram abatidos, alguém iria procurá-los, por isso era melhor eles saírem daquele lugar. Jin olha para o buraco no teto e diz que era muito alto e não sabia uma maneira de chegar até lá. A jovem pega um explosivo e fala que já se escondeu muito ali, então era só segui-la. Ela coloca o explosivo na parede e se afasta, se protegendo da explosão. O prota a segue até o buraco, perguntando se ela realmente sabia o que estava fazendo. Yuki responde que havia uma escada do outro lado. Após algumas horas por dentro dos túneis, a garota leva Jin para sua casa. Ao abrir a porta, pede para que ele entre. A jovem fala que o lugar estava um pouco bagunçado, mas era habitável, então pede para que o prota se sente enquanto ela arrumava um pouco. Vendo todas aquelas coisas, Jin fala que não devia ser fácil administrar aquela loja sozinha. Yuki, após colocar o objeto na caixa, entristecida, diz que antes eles eram em dois, mas agora só restava ela. O prota, sem jeito, pede desculpas, pois não queria fazê-la lembrar do irmão. A garota começa a se enxugar as lágrimas, dizendo que estava tudo bem, mas de repente entra uma pessoa na loja dizendo que já era hora de estarem abertos. Ambos ficam assustados ao vê-los. Esse era Wardlord e seus capangas. Ele se aproxima de Yuki e pergunta se o irmão dela tinha lhe contado sobre o acordo. A garota responde que não sabia de nada. Wardlord começa a sorrir após ouvir aquela resposta, e então ordena que seus capangas a levem. Após seus homens pegarem a garota, ela tentava de toda forma escapar. Jin rapidamente se desloca para trás do líder da gangue,
dizendo para eles pararem. Wardlord rapidamente se vira, querendo saber quem era ele para ter coragem suficiente de se meter em seus assuntos. Mas o prota começa a encará-lo, querendo saber que direito ele tinha de levá-la. O homem responde que tem o direito do Senhor da Guerra. Jin afirma que sabia que ele era uma boa pessoa, já que sua habilidade especial fazia com que ele pudesse sentir o bem ou o mal. E mesmo sentindo que o Wardlord parecia feroz na superfície, não tinha uma intenção verdadeiramente maligna. Após ouvir isso, o homem diz que a palavra boa pessoa era uma raridade de se ouvir na Cidade dos Mortos. Jin pergunta qual era o preço da garota. O homem fala que achou que ele não iria conseguir voltar do poço, ainda mais sabendo que era um poço de mina cheio de vermes que devoram areia. Mas o preço era entrar lá e pegar o que ele estava desejando. E com isso devolveria a garota. De repente, Wardlord se prepara para atacar, dizendo que primeiro iria verificar se ele era elegível para fechar um acordo. Enquanto se aproximava, o prota fica surpreso por ele ainda estar imóvel. Yuki grita para que Jin não aceite o desafio, pois Wang é um profissional nível 2, mas usando apenas um cabo de madeira, consegue bloquear o golpe. Wardlord fica impressionado com o poder que estava diante de si, além do olhar confiante que o prota demonstrava, já que aquele era o verdadeiro talento da alma, como o das pessoas da Cidade Alta. Nem mesmo a garota acreditou no que aconteceu. O prota pergunta se, com isso, ele consegue se classificar. O Wardlord diz que, mesmo sendo um novato de primeiro nível, aceitaria o acordo. No entanto, tinha certeza de que ele não sobreviveria ao poço número 1, já que estava longe de estar pronto. E de forma aterrorizante, Wang diz que esse poço tem o rancor da matriarca da aranha, e que depois de 3 horas do seu abate, uma flor limpa rancor desabrocha. Então, o prota deveria pegar esse item para ter a troca pela garota. Jin aceita o acordo proposto pelo homem, que deixa a loja com seus capangas dizendo que, no outro dia, pelas 8 da manhã, todos os homens com 16 anos ou mais da necrópolis número 3 deveriam ir ao poço 1, deixando bem claro que aqueles que não chegassem no horário seriam abatidos, e então esmaga um sapo pisando sobre ele. Ao ver como aquela gangue agia, Jin entende que a situação não estava clara, por isso supunha que o irmão de Yuki sabia que ele iria ser derrotado no poço 1, por isso roubou o item para garantir a insígnia da irmã no futuro, mas como agora ele já não estava ali, poderia ser uma armadilha do Senhor da Guerra. Então pega sua espada, pois sabia que a situação era crítica e precisava se familiarizar com seu poder. Primeiro, Jin começa a se concentrar para entender como funcionava seu primeiro talento, ídolo da chama inferior. De repente, uma energia surge em sua frente, se transformando em um soldado de chamas. O prota, vendo o que podia fazer, fica ainda mais confiante. Então vai para seu segundo talento, que é um pouco confuso, a ponto de ele não conseguir entender direito. O mesmo olha para uma pilastra, pensando que seu poder não podia ser subestimado, e desfere um ataque para saber sua verdadeira força. Facilmente, Jin consegue cortar a pilastra ao meio, fazendo um corte preciso, sem acreditar em todo o seu poder. Ele vai até o espelho e, se olhando, afirma que agora não era como sua vida no passado, e mesmo parecendo semelhante, sua pele como ex-soldado não poderia ser tão pálida e macia, e até mesmo seu nome o deixava confuso, pois na janela do sistema mostrava um sobrenome composto. Após refletir sobre o que estava acontecendo, decide que agora tanto faz, já que a prioridade era sair e reunir mais informações sobre aquele mundo. Meia hora depois, em um bar na cidade, o prota estava tomando um drink sem álcool e conversando com o bartender, que dizia que no outro dia iria para o poço número 1. Jin fica mais curioso para saber sobre esse lugar. O ruivo diz que era apenas um poço de mineração. O prota então pergunta se eles realmente iriam descer lá para minerar. Feng sorri e diz que eles não eram classificados para minerar, já que esse trabalho era para o povo da Cidade Baixa, pois esse poço tem insetos chamados de devoradores de areia, e depois que esses monstros se saciam de carne e sangue, vão cavar a areia para construir ninhos. Mas os mineiros gostavam de escavar nos ninhos dos devoradores de areia, pois a terra era mais solta. Então o trabalho ficava mais fácil. Jin, ainda confuso, pergunta se eles então seriam conhecidos como os devoradores de comida da areia. Feng, com uma bebida na mão, não responde à pergunta, mas brinda com o prota desejando boa sorte a eles. No outro lado da cidade, Hongyu bate na mesa, furioso com seus capangas, chamando-os de inúteis, pois não tinham conseguido a insígnia que ele havia pedido. Ji-Hu se levanta e responde que o ladrão responsável foi reduzido a cinzas, e não havia outras evidências de identidade no local. E quanto ao outro suspeito que escapou, ele havia conseguido fugir pelos canais de águas subterrâneas, além de usar uma bomba para destruir a passagem após escapar. O jovem fala que não importava o que fosse preciso fazer, mas queria aquele item imediatamente. Seu capanga diz que isso era impossível, pois era do tamanho de uma moeda, além da possibilidade de alguém já ter usado. Hongyu, enfurecido com a situação, ordena que matem todos, pois um bando de escória imunda não merecia possuir aquelas insígnias. Ji-Hu fica incrédulo com aquela ordem, mas seu aliado responde que iriam obedecer
obedecer às ordens do jovem mestre. O caolho também avisa que, no outro dia pela manhã, as necrópolis de 1 a 5 iriam entrar no poço e, se atrasassem ou não conseguissem entregar o minério de carmesim suficiente, poderiam ser punidos pelo corpo da águia. Isso deixa Hongyu interessado, e então ele fala que antes de entrar na mina, todos deviam ser inspecionados, pois o ladrão que roubou a insígnia podia estar escondido entre a equipe de mineração. No dia seguinte, na estação de trem, um agente gritava para todos se apressarem para o embarque. O prota estava no meio da multidão e completamente perdido, pois ouvia os homens dizendo que não precisava ter pressa, já que todos iriam ser abatidos. Hongyu pergunta a seus servos se todos estavam ali e, após ter a confirmação de que sim, ordena que iniciem a inspeção, verificando todos no veículo e não deixando ninguém passar. Ji-Hoo fala que aquele Scavenger B2 era altamente sensível à energia espiritual e, por isso, podia detectar uma insígnia, disparando um alarme. O jovem mestre pede para não enrolarem e começarem o mais rápido possível. Jin se assusta ao ver homens chegando por trás, mas ao reconhecer que podiam ser da gangue dos executores, fica atento para qualquer tipo de problema. Os homens começam a empurrá-lo, dizendo para não perder tempo e entrarem no trem. Jin é jogado contra as outras pessoas que estavam sendo espremidas ao entrarem no trem. Todos começam a gritar que aquele vagão estava lotado e não podia acomodar mais ninguém. Um homem encapuzado segurava uma pedra misteriosa, o que fez o prota despertar uma de suas habilidades, pois sentiu uma sensação tão forte de malícia. Os homens que estavam dentro do vagão começaram a agonizar, dizendo que estava insuportável e que não conseguiam respirar. Alguns começaram a perder a consciência. Os trabalhadores se enfurecem, pois 2 pessoas já haviam perdido a vida por serem esmagadas. Imediatamente, os capangas sacam suas armas, apontando para a multidão e ordenando que ninguém se mova. Jin ergue as mãos para o alto, assim como todos no local. Hongyu se aproxima junto com seus servos e fala para todos que perdeu algo valioso na cidade e estava sugerindo que, quem tivesse pego, devolvesse o prota. Ouvindo isso, deduz que esse item perdido poderia ser o emblema, ou que era uma coincidência grande demais. Como ninguém se manifesta, o jovem mestre diz que iria encontrar a sua maneira, já que ninguém havia falado nada. O caolho aciona seu robô para poder identificar o emblema, que vai direto em direção ao prota, que por um momento fica tenso. Enquanto o Scavenger escaneia Jin, o líder continua falando que se encontrasse o ladrão, ele já poderia se considerar uma pessoa sem vida. Após o drone escanear o prota, informa que nenhuma energia espiritual foi detectada. Jin recolhe sua espada novamente, pois já estava preparado, caso surgissem problemas. O drone continua fazendo os escaneamentos enquanto a multidão se mantém agitada. As pessoas, enquanto eram analisadas, não conseguiam esconder o medo. Quando o Scavenger chegou ao homem encapuzado, acusou uma energia espiritual detectada. O jovem mestre fica empolgado na esperança de ter encontrado o ladrão. John fica espantado, pois não esperava ser descoberto. O drone dispara um cristal, acertando o ombro do revelado. O jovem mestre se aproxima dizendo que, se ele não se entregasse, seria abatido. Então o segura pela blusa e continua dizendo que ele não iria para lugar nenhum. John tira o cristal do bolso, implorando por misericórdia, pois aquele cristal era tudo o que tinha. Hongyu fica surpreso ao ver aquele cristal amaldiçoado e então fica furioso, quebrando o item, já que o considerava lixo. O jovem mestre ordena para que o drone volte a escanear. Imediatamente, John é verificado novamente e nenhuma anomalia de energia espiritual é detectada. Com esse resultado, Hongyu fica ainda mais irritado e então fala para irem para o próximo vagão. 5 horas depois, o prota afirma que estava naquele trem há muito tempo, até que um homem desesperado fala que a luz vermelha à frente significava que estavam entrando no poço. E além disso, os guardas já haviam pulado do trem e agora ninguém estava no comando. Ele rapidamente abre a janela, dizendo que o trem vai direto para o coração do poço e que quanto mais fundo forem, mais monstros irão encontrar. O prota, vendo o que aquele homem estava fazendo, coloca a cabeça para fora da janela e percebe que todos estavam fazendo a mesma coisa. Por isso decide não ficar ali. Então pula do trem, tendo que rolar pelo chão para conseguir se estabilizar. Depois de um tempo, chega a uma caverna de cristal. Jin afirma que aquele lugar era totalmente desconhecido, além de não ter nenhuma informação, já que não havia nenhum guia. Mas de repente ele ouve um barulho e fica surpreso ao perceber que estava prestes a sofrer um ataque. Então toma uma ação imediata, pegando sua espada, desferindo um ataque contra seu alvo, conseguindo pará-lo, mesmo ele vindo por debaixo da terra. Jin fala para seu oponente sair para eles conversarem, pois ele já tinha passado tempo demais ali. Um garoto enfurecido emerge da terra e vai diretamente para o ataque. O prota, com um simples movimento, consegue desviar do ataque, perguntando se ele queria fazer isso do jeito mais difícil. Então
segura sua cabeça e a bate no chão com força suficiente para deixar seu oponente ferido com apenas um golpe. Com sua espada, Jin se prepara para abater seu oponente, mas o jovem começa a implorar para não ser ferido, pois não teve escolha. O prota tira a espada da garganta do garoto e pergunta qual era seu nome e por qual motivo tinha tentado matá-lo. Ele responde ainda no chão que seu nome era Xiao e estava ali há mais de 10 dias, além de estar morrendo de fome, e por isso o atacou. Jin pergunta como ele tinha se tornado um portador de profissão. O garoto fala que podia conseguir um emblema derrotando monstros, mas não é comum. Então a melhor opção era encontrar um dos ricos dos distritos superiores, já que eles desciam ali só para diversão e a maioria nem queria nada. Mas admite que eles eram um verdadeiro saco, já que iriam usá-los como iscas para atrair os monstros, e por isso era difícil sair daquele lugar. O prota pergunta se existia alguma maneira de sobreviver naquele buraco sem jeito. Xiao diz que podia encontrar uma caverna e se esconder, já que, se conseguisse ficar por 15 dias, era o tempo necessário para os trabalhadores e os garotos ricos aparecerem. Após ouvir isso, Jin queria saber como subia de nível. O garoto fala que precisava abater os insetos, mas naquele lugar, os monstros são nível 11, enquanto eles eram apenas nível 1. O prota diz que realmente estavam ali para ser apenas fertilizantes. De repente, ele percebe que havia monstros se aproximando. Rapidamente, o prota consegue empurrar o garoto, evitando que ele fosse atingido. Esses eram os mosquitos de sangue vermelho nível 9. Xiao fica apavorado vendo a criatura, ao contrário de Jin, que pega sua espada dizendo que aquele lugar realmente era infestado de monstros, já que tinha pouco tempo ali dentro. O jovem começa a correr desesperadamente dizendo que eles iriam ser abatidos, mas para de correr imediatamente quando escuta os ataques desferidos pelo prota, que não hesitou e partiu para o ataque, conseguindo atingir a criatura pisando sobre seu corpo. Fala que esse monstro era de alto nível, mas seu talento não estava de brincadeira. Xiao não acreditava no que tinha acabado de acontecer, por isso admite que aquilo era impressionante, pois não esperava que derrotasse aquele monstro com apenas um golpe, e agora queria ser seu braço direito, além de fazer tudo o que fosse pedido. Mesmo ficando de joelhos, o prota fala que não precisava de peso morto, então não iria aceitar. O garoto ficou ainda mais decepcionado, já que não esperava por essa resposta. De repente, um portal se abre atrás de Jin, que fica atento com toda aquela situação, até que um monstro surge, o minério de cristal nível 15 que agora estava prestes a pegá-los. O prota fica surpreso vendo aquela criatura na sua frente. O monstro parte para o ataque, ferindo facilmente Xiao e dando tempo para Jin conseguir desviar. O garoto começa a gritar desesperadamente por socorro ao ver o prota à sua frente, mas o monstro continuava avançando a fim de devorá-los. Então começa a ir em direção ao prota, que se prepara usando sua habilidade Constituição Demoníaca e tem certeza que consegue derrotar o monstro, pois mesmo ele, tendo uma alta defesa, era lento e desajeitado. O prota vai ao encontro da criatura e, com mudanças constantes de direção, consegue se aproximar desviando do ataque e, ativando os 3.000 fluxos, consegue cortar o minério de cristal ao meio. Após sua vitória, surge a mensagem do sistema informando que o prota ganhou 1000 de experiência por um acerto crítico e eficiência de 100%, conseguindo alcançar o nível 6. O prota acha interessante essa forma de subir de nível, pois neste mundo parecia como um jogo. Além disso, percebeu que quanto maior a diferença de nível com um inimigo, melhor a taxa de queda. Então coloca a mão dentro das entranhas do monstro, conseguindo pegar um emblema de equipamento, adquirindo armadura pesada de minério de cristal para usuários de nível 1. Além disso, o item aumenta em 5% o ataque corpo a corpo e dá 10% de chance de reduzir o dano em até 20%. Agora Jin sabe que monstros realmente deixam equipamentos caírem no chão ao serem derrotados. O prota pega o emblema e coloca em sua testa a fim de equipá-lo, mas para sua surpresa, foi rejeitado, pois estava em um nível muito baixo. Além disso, não sabia sobre a restrição de nível. Mesmo assim, começa a caminhar para seu próximo objetivo, já que sua prioridade máxima agora era sobreviver, mas não demora muito para encontrar um covil de monstros. Imediatamente as criaturas partem para o ataque. Agora o prota estava com um grande desafio, já que havia dezenas de minérios de cristal. Confiante, Jin diz que isso era tudo o que precisava para subir de nível, então parte em direção aos monstros com uma força imensa, quebrando até mesmo o chão com seu impulso. Disposto a acabar com todas aquelas criaturas, facilmente Jin consegue abater o primeiro minério de cristal nível 9 com eficiência de 100%, assim como o restante do covil. E após finalizar a última criatura, surge a mensagem mostrando sua evolução chegando no nível 10, além de conseguir o emblema da espada que se obtém após abater 10 bestas demoníacas. Jin pega o emblema o mais rápido possível. O emblema dessa classe é do Cavaleiro Besouro Verde, que comanda besouros, além de fornecer uma alta defesa e sobrevivência. O prota fica satisfeito com o item obtido e também agora sabe que existem emblemas variados. De repente, Jin quase é atingido por ácido e vira rapidamente para poder saber o
que estava acontecendo, após ser atacado novamente, consegue se esquivar. Os ataques não paravam, as criaturas se aproximavam para o combate físico. Esse era um monstro com um nível mais elevado, com presas e garras bem mais fortes que os demais. Um inseto de minério de cristal nível 25, uma criatura 10 vezes maior que o prota, que acha melhor recuar, pois não fazia sentido lutar uma batalha perdida. Mas depois de um tempo correndo, acaba encontrando mais bestas demoníacas que, ao notarem sua presença, se preparam para atacar, ficando cercado em todas as direções por monstros. O inseto de minérios começa a lançar seu ácido. Jin consegue ser ágil e então desvia do ataque da criatura, acertando nos lobos demoníacos, que voltaram seu alvo para o inseto já que acertaram parte da alcateia. As bestas começaram a atacar o monstro que perseguia o prota, que já escondido espera o momento exato para agir. Os monstros estavam lutando entre si, travando um poderoso combate. Parte dos lobos subiram na cabeça do inseto, mordendo seu casco e conseguindo feri-lo. Vendo que o inseto estava sendo derrotado, Jin aproveita e parte para o ataque, já que a defesa da criatura estava quebrada e tinha uma ótima chance. O prota crava sua espada exatamente no local que os lobos conseguiram abrir, aprofundando ainda mais o ferimento na cabeça do inseto, que rugia de dor. Não demora muito para que o corpo do monstro exploda após o ataque de Jin, que sobe para o nível 11, além do aumento de 1 ponto para as habilidades exclusivas: Demônio da Espadaria, Visão Sombria e Corpo Demoníaco. O prota também consegue evoluir suas habilidades de classe, o Corte Dilacerador de Terra, a Super Armadura e o Talento da Alma Verdadeira. Após ver sua evolução, Jin afirma que já conseguiria derrotar um chefe Tier 2, mas ainda precisa subir de nível mais rápido. Indo em direção aos emblemas dropados, admite que se não tivesse provocado a briga entre os monstros, provavelmente teria sido ferido nesse combate, mas agora estava com os 2 itens em mãos. O primeiro emblema é o Salto do Besouro Azul, um equipamento nível 2, sendo uma bota de agilidade 5 estrelas. O outro emblema é um cajado de minério de cristal roxo nível 2, com uma inteligência de 8 estrelas, podendo armazenar uma porção de mana, além de ter um refluxo de mana que, ao conjurar uma habilidade, há 15% de chance de reembolsar 30% do custo de mana. Mas Jin afirma que esses emblemas eram inúteis no momento, mas iria guardá-los por enquanto de repente uma explosão acontece. O prota se prepara para outro combate, mas antes pergunta se havia uma pessoa ali, mas logo começam a sair várias criaturas do meio da fumaça. Mesmo assim, Jin vai até onde houve a explosão para saber o que estava acontecendo, e após passar pelas distrações, consegue ouvir alguém dizendo para não se aproximarem, além de poder ver alguns morcegos demoníacos congelados. Mas após ouvir novamente a voz, Jin se espanta, pois achou aquela voz bem familiar. Então consegue ver Feng, o bartender que conheceu no seu primeiro dia como regressado. O ruivo, vendo que não tinha acabado as criaturas, admite que se ficar preso ali, irá ser abatido facilmente. Feng percebe que os 2 monstros restantes eram de nível mais elevado e, por isso, suas chances eram mínimas. Esses são os morcegos vampiros azuis de nível 19. Eles começam a atacar Feng, que tenta escapar o mais rápido possível. Após chegar em posição segura, rapidamente contra-ataca apontando sua arma para os monstros, dizendo que em vez de esperar pela derrota, era melhor lutar até o final. Então dispara com seu rifle um cristal de gelo, mas ao chegar perto das criaturas, nada acontece, já que seu poder de ataque era baixo. Isso deixa o jovem surpreso, e vendo que os morcegos estavam prestes a contra-atacar, admite que não poderia sair com vida. As bestas já estavam próximas a Feng, prontas para o ataque. Mesmo nessa situação, o atirador diz que realmente queria tentar viver, mas não tinha força, até que Jin aparece e, usando o corte da terra, consegue acertar os monstros. Ao ver isso, Feng ficou impressionado. O prota então se aproxima e diz que eles se encontraram novamente. O ruivo pergunta se tinha sido ele que derrotou aqueles 2 chefões. Jin responde tranquilamente que isso não tinha sido nada. Feng se aproxima e aperta a mão do prota agradecendo, dizendo que iria se lembrar desse favor e que agora iria levá-los para fora daquele lugar. Mas antes que eles possam se mover, os morcegos vampiros começam a se regenerar, deixando Feng espantado. A criatura agora se transforma no Rei Morcego Vampiro Azul, nível 20, um monstro ainda mais poderoso. O atirador, amedrontado, admite que isso não era bom. A besta parte para o ataque, conseguindo quebrar facilmente a pedra onde o prota e Feng estavam, mas eles conseguem desviar. Ambos se preparam para outra investida. O monstro ataca novamente, cuspindo uma bola de fogo. O atirador se prepara para contra-atacar, dizendo que iria resistir e que Jin podia sair daquele lugar. Então dispara outro cristal congelante contra a bola de fogo, criando uma barreira de gelo e conseguindo bloquear o ataque. Feng se levanta e fala que agora eles podiam ir, mas o prota pergunta por que eles precisavam ir.
seguir, já que era melhor enfrentar aquela criatura. O ruivo fica espantado ouvindo isso, e então pergunta se ele estava louco, já que este era um monstro com um tipo de fusão várias vezes mais forte que o normal. Mesmo assim, Jin diz que não, e que queria saber ao certo quem iria ser derrotado. Além do mais, se eles conseguissem derrotar aquele chefe, iriam conseguir mais experiência. Não demora muito para o morcego conseguir destruir a parede de gelo. O prota não perde tempo e avança para o ataque. Feng fica paralisado, afirmando que Jin era um verdadeiro louco, já que nunca tinha visto alguém ansioso para ser derrotado. Já no primeiro golpe, o prota consegue ferir a criatura, deixando-a ainda mais furiosa e atacando o prota com uma onda sonora. Jin, após ser afetado pelo ataque do morcego, admite que, como esperado, era um pouco diferente das outras bestas que tinha enfrentado. Então ativa a estátua do deus da chama infernal, que tem um grande poder de ataque. A estátua consegue se aproximar facilmente da criatura, acertando diretamente em seu peito. Feng fica impressionado com aquelas habilidades de combate, ainda mais vendo aquelas chamas azuis, já que imaginava que seria algo impossível de ver novamente, pois a legião do Império Tianqi tinha abatido toda a família portadora desse poder, deixando apenas mulheres. O prota consegue derrotar o monstro facilmente usando sua habilidade, alcançando o nível 15, mas ele afirma que estava ficando cada vez mais difícil, pois teve que derrotar várias criaturas para subir 4 níveis. Feng se aproxima do prota e agradece por ele ter salvo sua vida, mas Jin agora estava curioso para saber se o ruivo tinha alguma classe, ou era apenas uma pessoa normal. O jovem diz que era um portador de classe, mas foi enganado e transformado em uma pessoa normal, e agora tinha que sobreviver com apenas aquela arma. O prota fica surpreso em ouvir isso, e então pergunta se podiam transformar um portador de classe em uma pessoa normal. O atirador fala que não era algo tão simples, e que talvez tenha sido a única pessoa viva a conseguir isso. Jin fica ainda mais curioso para saber sobre esse assunto. Feng explica que no abismo existe um veneno chamado Flor do Deus da Morte, e seu método letal é corromper a classe de um portador em um emblema, fazendo com que seu poder regresse ao de uma pessoa normal, e então o potente veneno explode. O ruivo continua falando que ele era o único da sua família que não despertou um talento, mas, como era o filho mais velho e, de acordo com a tradição ancestral, herdou um emblema de classe muito poderoso, e que o coração humano é difícil de compreender. O prota, após ouvir essa história, diz que já conseguia imaginar todo o drama sobre os 9 filhos lutando pelo trono, e que ele era a coroa deposta do príncipe. O garoto diz que Jin estava falando isso porque era um pote de ouro, e por isso eles eram o mesmo tipo de pessoa. O prota fica confuso ouvindo isso. O ruivo percebe e diz que pensou que a família do prota estava extinta, mas vendo que não, já podia imaginar a cara do Império Tianqi. Jin fica paralisado por ser reconhecido pelo garoto. Feng começa a falar que há mais de 1000 anos, um pioneiro despertou um talento de classificação SSS, e ao mesmo tempo também obteve a classe lendária, Cavaleiro da Luz Sagrada. Então, tanto portadores quanto monstros tinham dor de cabeça sempre que o encontravam. O nome desse homem era Quinto Qingshuan, e o talento que ele despertou se chamava Estátua do Deus da Chama Inferior. O prota agora sabia que tinha uma herança de sangue muito valiosa naquele mundo, mas ainda não tinha entendido sobre ter sido extinto. Feng fala que nem iria entrar no assunto com o Império Tianqi, e afirma que a família do prota foi apenas uma decepção, já que por centenas de anos ninguém conseguiu despertar nem mesmo uma estátua de classificação SS. E além disso, o líder do clã só tinha uma estátua de classificação S. Jin, mesmo não sabendo muito, não gosta de ouvir isso, mas se mantém calado. De repente, uma energia emerge do corpo do morcego, deixando ambos assustados até verem um emblema ser dropado. Esse é o equipamento da lâmina do Rei Morcego, sabre bordado azul. O nível do equipamento é Tier 1, uma arma de força 5 estrelas, além de possuir a habilidade Velocidade das Sombras, aumentando a velocidade de ataque e movimentos em 20%, e a Fúria do Rei Morcego, com 25% de chance de ativar no ataque, aumentando o dano do próximo ataque único em 50%. Jin fica impressionado com o equipamento de espadachim. Então quebra o emblema, surgindo uma espada no lugar do item. Com a lâmina em mãos, o prota fala que esse item era melhor que seu equipamento passado, e poderia ser melhor ainda se pudesse ser fundido, ansioso para saber como seria seu poder. Se prepara para testar sua arma em uma rocha, então desfere um ataque, destruindo a rocha com facilidade. Jin fica surpreso com o aumento de velocidade de projétil que teve com seu novo item. Então, pensa em fundir sua arma para ter uma lâmina ainda melhor. O prota cruza as espadas e se prepara para fundi-las. De repente, as armas começam a liberar suas energias, se fundindo e se transformando em uma lâmina ainda mais poderosa, deixando até mesmo o prota surpreso por ter funcionado. O prota afirma que definitivamente houve uma melhoria, mas para não deixar Feng sem item,
oferece os 2 emblemas que tinha conseguido após derrotar os monstros, antes de chegar ali. Mas o atirador fala que tinha ambições como a dele, e por isso não tinha interesse naqueles emblemas de nível baixo. Jin diz que um cara como ele não iria durar muito. Mesmo ouvindo isso, Feng fala que por esse motivo queria fazer um acordo. O prota fica interessado em saber que acordo era esse. O atirador fala que tinha um emblema de classe lendária, o controlador de artilharia pesada. O jovem explica que essa é uma classe de franco-atirador extremamente rara, de alcance ultralongo e com ampla área de cobertura. Então, se no futuro o prota quisesse formar uma legião e explorar o deserto, seria bom ter um atirador de elite de longo alcance na equipe. Jin fica surpreso ao ver aquele item lendário. O ruivo explica que emblemas chegam a até 8 graus, correspondendo a branco para inferior, cinza para comum, verde para multar, azul para superior, roxo para excepcional, laranja para épico, ouro para lendário e vermelho para mítico. Após explicar as classes dos emblemas, o jovem diz que queria trocar aquele item de classe lendária por um favor. Após pegar o emblema, o prota pergunta se ele não tinha medo de confiar tanto assim. O garoto responde que estava tranquilo, pois eles eram o mesmo tipo de pessoa. Então mostra um mapa dizendo que sua família foi quem abriu aquela mina primeiro, mas depois a venderam para a Legião de Águia Voadora, mas com sua orientação, o prota podia alcançar o nível 3 naquela mina sem risco. Jin admite que aquele era realmente um mapa de uma mina. Então pergunta para o garoto que tipo de favor ele estava querendo em troca. O ruivo fala que, de acordo com os registros da sua família, um rato-foice do abismo foi visto uma vez no Poço 1, e essa besta tem a habilidade inata de sentir e abrir fissuras do abismo, e por isso propõe para o prota que, caso ele consiga fazer a criatura abrir uma fissura no abismo, o acordo estaria fechado, mas o prota queria saber por qual motivo ele iria querer isso. O jovem explica para o prota que, assim que ele atingisse o nível 3, já poderia usar a habilidade com mais poder, conseguindo ferir o rato e forçando a besta a abrir uma fissura. Jin aceita o acordo, mas agora sabe que precisa chegar ao nível 3, e essa era sua primeira missão. Feng diz que não precisa se preocupar com isso, pois iria ajudá-lo. O prota pergunta se o jovem sabia onde a matriarca aranha do ressentimento estava no poço. O atirador fica paralisado após ouvir isso. Já que ninguém procurava essa criatura, o prota explica que precisava de uma flor do ressentimento clara. Feng fala que sua família foi quem fundou o poço, então explica que sem os vermes devoradores de areia, o minério de sangue vermelho era extremamente difícil de extrair, e segundo ele, a presença da matriarca é o motivo pelo qual o poço permanecia apenas semi-explorado. Então mostra a área restrita no mapa onde até mesmo o turismo de Redstone proibiu crianças da cidade alta de brincar, pois a matriarca do ressentimento é uma Overlord de nível 39. Por isso, se uma pessoa abaixo do rank 4 enfrentasse ela, viraria apenas comida. Jin concorda em ajudar o garoto a encontrar o rato-foice, mas em troca queria todas as informações que ele tinha sobre a matriarca. Ambos apertam as mãos para selarem o acordo. Então caminham em direção aos próximos objetivos. Depois de um tempo, Feng fala para o prota tomar cuidado onde pisa, já que havia escorpiões de cauda de aço de nível 18 ali. Além disso, eles podiam cavar no subterrâneo e eram bons com seus ataques furtivos. Após o garoto avisar sobre as criaturas, um escorpião ataca Jin pelas costas. Mas antes de ser atingido, o atirador avisa o prota, que rapidamente pega sua espada conseguindo cortar a cauda do escorpião. Após a criatura sofrer o ataque, ela vai para a superfície ficando frente a frente com o prota, que avisa o atirador para recuar, pois podia ser atingido no fogo cruzado. Então pega impulso e parte para o ataque, conseguindo partir o escorpião ao meio com apenas um golpe. Rapidamente, o atirador corre em direção à besta dizendo que aquelas criaturas deixam cair peles hemostáticas que podem ser usadas para a cura. O jovem começa a procurar insanamente pelo item dizendo que estava ferido e precisava muito dessa cura. Mas antes que ele encontre algo, mais criaturas começam a aparecer, deixando o jovem apavorado. Os monstros começam a ir em direção ao garoto, que fica imóvel. Rapidamente, Jin avança para proteger seu parceiro. Ao se aproximar, começa a atacar os escorpiões, conseguindo abater a criatura próxima ao Feng. Mas agora o prota tinha que enfrentar alguns monstros para sair dessa. Ele não espera muito e parte para o ataque enquanto lutava. Fala para o ruivo se afastar enquanto ele ganhava tempo. Jin estava cada vez mais forte, conseguindo um aumento de velocidade, conseguindo derrotar as criaturas facilmente, sem dar nenhum tipo de chance. Após derrotar o último monstro,
aparece a mensagem de que o Prota derrotou o escorpião de cauda de aço de nível 80, níveis acima dele, tendo um índice de eficiência em 100%, atingindo o nível 16. O Prota afirma que agora estava mais fácil derrotar esses monstros nível 2. Feng estava impressionado com aquilo, já que nem mesmo um espadachim comum com um talento de classificação SS seria capaz de liberar tal poder. Jin percebe que havia algo próximo à sua cabeça, então pergunta para o garoto o que era aquilo. O jovem diz que aquelas plantas de nível 25 tinham forte regeneração, pois mesmo que as cortassem em pedaços podiam se regenerar, e a única maneira de derrotá-las era acertando a ametista nas costas delas. A criatura começa a ficar cada vez maior, se aproximando para atacar o Prota, que consegue desviar do primeiro ataque. Aproveitando que era mais rápido que seu oponente, começa a correr sobre o corpo daquela planta carnívora, dizendo que a fraqueza daquele monstro era muito óbvia. Jin se preparava para atacar e, ao chegar próximo o suficiente, desfere o golpe, conseguindo abater a criatura. Após parti-la ao meio, aparece a mensagem do sistema informando que o Prota derrotou uma criatura 9 níveis acima dele, conseguindo alcançar o nível 18. Feng ficava cada vez mais impressionado, pois não era acostumado a ver aquela técnica de espadas com um corte suave e limpo. Na parte restante da criatura que ficou presa, foram dropados 2 brasões. A boca de flor roxa, um equipamento nível 2 com constituição e inteligência em 8 estrelas, oferece um efeito de cura em 15%, além do atributo especial Cura-Flor, uma habilidade ativa que cura o alvo imediatamente, deixando uma semente curativa dentro de seu corpo, restaurando continuamente os ferimentos. O segundo item é a Radiância Azul de Magia Divina, classe Sacerdote, que faz com que possa canalizar o poder divino lançando uma radiância brilhante sobre a área do alvo. As unidades aliadas dentro ganham o efeito Proteção Divina, reduzindo o dano. Feng se aproxima e pergunta para Jin se ele tinha alguma habilidade debilitante. O Prota, confuso, pergunta o que ele estava querendo dizer. O jovem diz que a debilitação afeta seres vivos, mas em resumo suprime a cura e a recuperação. Então continua explicando que quando a lâmina do Prota corta, as feridas dos monstros parecem derreter como queijo. Jin admite que seus ataques realmente são peculiares, mas tudo se deve ao bônus de talento confuso. O atirador pergunta para o Prota se ele já tinha tentado desequipar um brasão. Jin responde que não. O garoto explica que desequipar um brasão faz com que ele e o corpo se dissipem no mundo, não podendo ser trocado ou transferido, e somente após a morte, um brasão podia se solidificar. Então por isso não deveria tratar os brasões como meros equipamentos, já que são parte do poder de um cultivo. O Prota afirma que o garoto parecia saber bastante. Feng diz que, com aquelas habilidades que Jin tem, não precisava ficar naquela área, e que podia seguir diretamente para o norte, onde haveria um senhor de lava chamado Behemoth, nível 3. Após muito tempo deles caminhando, o cenário do poço começou a mudar. O atirador fala que o senhor de lava tem uma defesa incrivelmente alta e um poder imenso, mas geralmente estava dormindo, e avisa que, se o Prota puder aplicar sua espada afiada, podia ter um efeito inesperado, mas Jin queria saber por que abater aquela criatura. O garoto fala que esse monstro iria dar muita experiência para subir de nível. Eles logo chegam na beirada do poço, onde a temperatura estava ainda maior, já que é ali que o senhor Behemoth de lava dorme. O atirador diz que esse monstro é um dos mais fortes, assim como a Rainha Aranha, já que tem uma defesa extremamente alta e poucos conseguem atravessá-las. Mesmo assim, Jin pega uma pedra e se prepara para jogar na criatura a fim de feri-la. O Prota arremessa com toda a sua força, acertando a cabeça da criatura e quebrando a pedra completamente. Jin admite que a defesa daquele monstro era realmente forte, então agora ataca usando sua lâmina. Com apenas um golpe, o Prota consegue cortar a cabeça do monstro, descendo para o tronco e partindo o corpo do Senhor de Lava ao meio, mostrando que sua lâmina realmente é uma arma poderosa. Após Jin sair vitorioso, surge uma mensagem do sistema dizendo que ele derrotou um oponente 21 níveis acima dele, conseguindo avançar de nível. Feng cai sentado no chão, paralisado ao ver que o Prota conseguiu derrotar aquela besta de nível alto com apenas um golpe. 3 emblemas foram dropados para o Prota. Ele fica satisfeito em ver que era um equipamento épico laranja de nível 3 com o nome de Lava Judgment, uma espada grande com 45 pontos de força, 35 em constituição, além de 25% de chance de acontecer o rugido de lava, o poder da lava que, após cada acerto bem-sucedido, tem a força aumentada em 10%, acumulando em até 10 vezes. Isso faz com que o próximo acerto libere um choque de lava que se transforma em um meteorito caindo na direção designada, causando uma explosão de dano massivo. O equipamento da série Lava ganha um bônus de atributos, fazendo com que o usuário ganhe 15 estrelas em força, constituição e tenacidade. Esse item também tem a função de super armadura. O usuário fica imune a controle, e o dano recebido é reduzido em
em 20%. O outro emblema se chama Peitoral de Lava, uma armadura pesada nível 3 com uma constituição de 18 estrelas e tenacidade de 15, além de ter 15% de chance de ativar o escudo de lava, que causa dano de fogo e lentidão aos inimigos próximos. O prota também conseguiu um emblema chamado Capacete de Guerra de Lava, uma armadura pesada nível 3 com 15 pontos de constituição e 12 em tenacidade, além de 10% de chance de causar evasão. Por último, o emblema Ombreiras de Lava, uma armadura pesada nível 3 com 16 pontos de constituição e 13 em tenacidade, além de 10% de chance de causar o rebote. Após cada 3 ataques bem-sucedidos, o usuário ganha um escudo que absorve o dano, aumentando 60% a resistência e todos os atributos em 15. Com o aprimoramento do escudo de lava, a absorção é aumentada para o dobro do valor e o dano recebido pelo personagem é reduzido em 30% e a velocidade de ataque aumenta em 15%. Jin diz que são bons equipamentos e imagina que agora possa subir de nível, mas ao abrir a janela de status pode ver que ainda estava no nível 20 e isso o deixou decepcionado. Então começa a pensar que precisaria encontrar um emblema de espada. Feng se aproxima levantando uma fruta de lava, dizendo que com aquele item, sua esperança de desafiar o destino iria aumentar em 20%. O prota pergunta para o garoto se ele sabe de alguma classe de espada que caia naquele poço, pois já estava no nível 20 e precisava de uma lâmina melhor. O atirador diz que vários monstros dropavam emblemas de espadas, mas a taxa era muito baixa, por isso ele precisaria abater alguns monstros acima do nível 5. O garoto pergunta que tipo de espada Jin procurava. Ele responde que alguma baseada em agilidade. Feng discorda, dizendo que talvez seria melhor usar uma arma voltada para a tenacidade, já que a defesa de um espadachim é baseada em constituição, sendo pior que a de um cavaleiro e tendo dano pior que o de um assassino. Então explica que, mesmo que esses usuários possam usar habilidades com frequência, a alta constituição e o dano eram ridiculamente baixos. O prota fica impressionado com tanta informação. O atirador afirma que já viu espadachins com base em constituição serem derrotados de forma horrível para hordas de monstros por falta de dano, mas admite que o prota é diferente, pois a sua estátua de chama etérea podia completar sua defesa e, combinando com uma habilidade de ataque rápido, poderia quebrar completamente essas limitações, mas precisa que o prota escolha a habilidade de esquadrilha rápida e um ataque rápido para compensar a agilidade. Jin admite que faz todo sentido, então se anima para saber o próximo local que eles iriam. O atirador abre o mapa e diz que eles podiam conferir a fonte da mina seca, o Vale da Floresta Fantasma e o terminal do trem, mas para avançar o nível de classe ele precisa apenas de um emblema de habilidade da sua própria classe. Então, se eles conseguirem os 3, seria o suficiente para subir de nível, mas quanto ao nível 4, isso requer um avanço de classe, e isso era impossível alcançar naquele poço. Enquanto isso, no distrito inferior, Warlord está furioso jogando os papéis no chão, dizendo que, se não encontrarem o emblema perdido, todos daquela cidade poderiam ser enterrados. Mas o caolho fala para o jovem que isso era como procurar uma agulha no palheiro. Siwoo diz que, após aquela abertura, o poço número 1 precisaria de 20 anos para ser reaberto, por isso iria substituir todas as pessoas da Cidade dos Mortos e, em seguida, faria com que os caçadores a varressem centímetro por centímetro. Ji-Hoo afirma para o jovem mestre que o plano é bom e seria fácil em circunstâncias normais. Mas havia uma nova situação. Seu aliado completa que, no caminho até ali, recebeu várias ligações dizendo que um grupo de jovens da Cidade Alta queria entrar antes, e alguém provavelmente já foi à cidade para escolher a isca do caminho. Hongyu fica ainda mais irritado, dizendo que eles não podiam entrar sem sua ordem. E além disso, se o ladrão os contatar, seu status como jovem mestre da Cidade Alta seria completamente inútil. Siwoo fala que era apenas um senhor da cidade menor no distrito e não podia impedi-los. Então sugere para o Warlord intervir, já que com seu status poderia ser negociável. E isso deixou o Warlord furioso, mas logo percebe que está recebendo uma ligação. Ao atender, percebe que era seu segundo tio, que estava querendo saber onde estava o emblema. O jovem mestre fala que estava bem guardado, mas um amigo estava fazendo aniversário nesses 2 dias e insistiu para ficar para a festa, então estaria de volta no outro dia. O homem fala para seu sobrinho que, se ele não voltar com o item, nem precisava aparecer na frente dele. Isso deixou o Warlord abismado. Então, após a ligação, afirma que não podia ser mais passivo, por isso liga para Fang pedindo para que ele ajude a interceptar o grupo da Cidade Alta, já que eles eram amigos de infância e precisava recuperar o item que foi perdido enquanto estava a caminho do encontro deles. Além disso, precisava da ajuda para não ter dificuldade quando voltasse para casa pelo motivo da perda. Após ouvir isso, Fang diz que nessa história ele iria parecer culpado mesmo não fazendo nada de errado. No entanto,
foi verificar o local onde o emblema foi perdido e verificou que a passagem da explosão ainda estava abaixo e não havia outros túneis à esquerda ou à direita. Por isso é quase certo que a pessoa está na cidade dos mortos. Então termina dizendo para o jovem mestre cuidar de si próprio. Após terminar a ligação, o velho Zou aparece vindo de um portal. Ao se aproximar, o garoto pergunta para o mago se eles podiam recuperar o item. O velhote diz que o chefe da família sempre diz que, se eles quiserem, será feito, por isso só precisavam de esforço. E com base na situação atual, as chances eram ridiculamente pequenas, e Ian provavelmente não podia esperar tanto tempo. O mago continua falando que o chefe da família já foi à cidade sagrada elemental, dizendo que também havia um emblema desconhecido por lá. De volta ao poço, o Prota acaba de abater o rei dos insetos com chifre de rinoceronte, que era 9 níveis acima do Prota. Feng se aproxima da criatura perguntando para o Prota se podia pegar aquele chifre de rinoceronte, pois com ele iria recuperar sua perna rapidamente. Jin fala que ele podia pegar, já que conseguiu o emblema. Então desce da criatura e, após chegar ao chão, começa a verificar as informações do item. Esse é um emblema roxo, uma espada de lâmina quebra-exércitos nível 2. Ela tem um efeito de habilidade que ativa uma aura brutal para lançar uma carga rápida avançando em direção ao inimigo-alvo. Jin fica animado em saber que a espada demoníaca permite a ele aprender habilidades um nível acima. Imediatamente o Prota tenta usar o emblema, tendo sucesso e conseguindo aprender a lâmina quebra-exércitos. O Prota agora estava ainda mais forte, mudando até mesmo a cor dos seus olhos. Jin desfere um ataque em direção ao chifre, conseguindo cortá-lo facilmente. O atirador fica impressionado vendo aquilo, pois não esperava uma evolução tão grande assim. Mas o Prota fala que ele ainda precisava encontrar mais um monstro de nível 2 para subir ainda mais de nível. O garoto fala que havia um monstro chamado Peixe Comedor de Ossos, e ele estava na água, além de ser uma besta muito difícil de abater. Mesmo assim, imediatamente o ruivo pega uma vara de pesca e então arremessa a linha na água, dizendo que podia usar a carne do rei inseto como isca. Após o anzol cair na água, não demora muito para que o atirador consiga pegar algo. Com muita sorte, eles conseguiram fisgar o peixe comedor de ossos nível 23, mas com apenas um golpe o Prota consegue abater a criatura. Isso fez com que o Prota chegasse ao estágio 2. Vendo suas informações, fica satisfeito pela facilidade do seu feito. Além disso, uma nova habilidade foi aprimorada. Agora, o espadachim da lâmina da ruína laranja estava nível 2, tendo um efeito de concha se aprofundando em um alvo, usando um momento avassalador para lançar uma carga, atingindo o alvo com um raio roxo, causando um dano de impacto aos inimigos no caminho e os nocauteando. A espada grande libera um poderoso e ruinoso QI, causando dano extremamente alto ao inimigo. Após ver todas as informações necessárias, eles acendem uma fogueira e assam pedaços de carne para a refeição. Feng fala para o Prota fazer uma pausa para poder comer. Após sentar em volta da fogueira, o Prota fala que aquela carne parecia muito bem assada, crocante por fora e macia por dentro, e afirma que o garoto tinha talento para liderar um grupo de turismo. O atirador dá risada dizendo que essa era uma ótima ideia. O Prota, ainda curioso, pergunta se aquele mundo era muito grande. Enquanto comia, Feng diz que a raça humana tem sido constantemente pioneira em crescimento, e ninguém sabe como são os fins do mundo, e explica que desde o domínio, 3 superpotências emergiram: a Águia Voadora Império, o Apocalipse Império e a Cidade Elemental Sagrada. E todos eles respeitam os fortes aqui. Após ouvir isso, o Prota diz que, se considerar dessa forma, seria muito difícil sobreviver ali. O garoto fala que, nesse mundo, somente sendo forte se poderia ser livre, já que todo o resto é apenas viver sob o domínio de alguém. Jin então pergunta quanto tempo ele achava que o atual império da Águia Voadora poderia durar. O atirador fala que quando ainda tinha algum poder, já havia sinais de mares de bestas subindo e descendo na fronteira, e que não estava otimista de que as 3 grandes potências pudessem resistir a essa maré de bestas. Portanto, eles iriam eventualmente retornar à Era do Errante, com ninhos de monstros por toda parte. O Prota afirma que, se realmente voltarem a essa era onde os fracos são presas dos fortes, é realmente preocupante. O jovem fala que os grupos de turistas podem entrar no poço a qualquer momento, então era melhor evitá-los. Enquanto isso, no poço, um grupo da cidade morta estava na plataforma externa do trem. Fang perguntava para Hongyu se, não tendo aberto nenhuma passagem pela manhã, qual era o motivo de ter liberado naquele momento. O jovem mestre fala que era para o exame dos devedores de areia se acalmar um pouco, então indaga querendo saber se ele estava achando que seria o pioneiro nível 21. Seu amigo dá risada dizendo que esse não era o jovem mestre que teve as pernas quebradas e que já estava ali, se perguntando que personalidade estava ali, então pergunta
se eles estavam querendo tentar a sorte de enfrentá-lo novamente. O jovem mestre pensa que o fato de ter tido suas pernas quebradas há muito tempo atrás e ter isso à tona novamente seria ruim. Ling, que estava sentada na cadeira ao lado, fala para os dois pararem e saírem dali. O Warlord começa a imaginar que, nessa viagem, precisava ficar perto deles e que não podia deixá-los, pois podiam trocar os emblemas que ainda não encontraram. Enquanto o Prota ainda comia, perguntava para o atirador o que era o grupo de turismo. O jovem responde que eram grupos de jovens mestres do Distrito Superior que iam até ali para se divertir e eles sentiam prazer em abater, além de procurar oportunidade. Feng se levanta e diz para eles continuarem e que iria levá-los ao Vale da Floresta Fantasma para subir de nível. Depois de um tempo, eles chegam até o vale. O Ruivo avisa que haveria muitos louva-a-Deus de lâminas e que eram monstros do tipo agilidade. Então entrega uma bomba de choque de botão de sangue que, ao ser detonada, libera filamentos de sangue no ar, e esses filamentos são adesivos e podem reduzir muito a mobilidade de um inimigo. E como o Prota tinha uma habilidade de super armadura, então podia liberar sem que os monstros o machucassem. O atirador continua falando que após a morte do louva-a-Deus, grandes números de parasitas de arame de ferro surgiriam de seu corpo. O Ruivo diz que, na sua profissão anterior, ele era chamado de mecânico de carne e sangue. É uma profissão que combina o místico e a tecnologia, e quando os parasitas aparecessem, podia deixar que ele os derrotava sozinho, pois queria aprimorar sua arma. Jin fica surpreso em ver que esse cara era uma pessoa normal e admirável, pois tinha dado mais uma informação valiosa. O Ruivo fala que aquela arma faz parte dele, por isso queria refiná-la. O Prota diz para ele abater os parasitas que pudesse, já que precisava somente de 100% de eficiência ao derrotar os senhores dos monstros. De repente, o Prota percebe que está prestes a ser atacado pelo louva-a-Deus de lâmina, mas rapidamente usa sua habilidade do guardião demoníaco, conseguindo se proteger do ataque surpresa da besta. Imediatamente, Jin contra-ataca pelas costas da criatura, conseguindo cortá-la ao meio com apenas um golpe. Após sua vitória, surge a mensagem de que seu oponente era 4 níveis acima. O Prota fica surpreso com o alto poder de ataque desse monstro, já que conseguiu abrir sua armadura facilmente. Feng, conhecendo aqueles monstros, fala para o Prota recuar. O corpo do louva-a-Deus começa a se regenerar, saindo vários tentáculos e liberando um poder insano. O atirador mira para a besta, dizendo que estava na hora de agir, então dispara um tiro congelando e conseguindo paralisar a fera. Feng fica satisfeito pelo seu trabalho, mas logo o Prota percebe que havia mais criaturas se aproximando. Os louva-a-Deus, furiosos, começaram a atacar todos de uma vez. Jin se mantém em posição de defesa, conseguindo bloquear os ataques do louva-a-Deus. Como as bestas estavam em maior quantidade, também atacam pelas costas. Feng grita para que o Prota saia rápido, mas Jin faz o contrário e ativa sua habilidade, a estátua da chama infernal, conseguindo bloquear o ataque dos monstros somente com sua armadura. Então parte para o ataque, abatendo facilmente as 3 bestas que estavam lhe atacando. Elas eram 4 níveis acima, mas foram derrotadas com 100% de eficiência. Mesmo com os corpos cortados ao meio, tentáculos começaram a sair, regenerando as criaturas imediatamente. E Jin recua. O atirador, vendo o quão ágil o Prota era, admite que está se preocupando à toa. Jin consegue enxergar outro monstro se aproximando, então desfere um ataque em sua direção. O Prota consegue atingir a criatura que estava atrás de uma árvore, mas um grupo de louva-a-Deus se aproxima loucamente. Mesmo assim, Jin se prepara para atacar. Então desfere o golpe destruidor de Terra do Sol. Com esse poderoso golpe, todos os monstros foram atingidos. Jin aproveita e continua atacando, cortando a cabeça dos monstros, atingindo o nível 22. O Prota admite que seu talento bugado e desorganizado lhe concede dano de corte infinito com um só golpe, sendo que seus inimigos não estavam conseguindo nem bloquear, mas de repente um louva-a-Deus ataca pelas costas, conseguindo acertar o Prota e empurrando ele para frente. Uma criatura ainda mais poderosa aparece. Jin recua dizendo que quase foi abatido por esse chefe misterioso. Feng fala para o Prota usar a bomba de trovão rapidamente. Imediatamente ele pega a granada e arremessa contra a criatura. A bomba é acionada próximo ao louva-a-Deus, soltando várias amarras e conseguindo segurar o monstro. Feng fala que o chefe estava imobilizado. Agora era só finalizar. Jin rapidamente avança para o golpe final, conseguindo com apenas um golpe partir a criatura ao meio. Após sua vitória, aparece a mensagem de que derrotou um monstro 10 níveis acima com 100% de eficácia. Além disso, o Prota consegue chegar ao nível 23 e reconhece que sua habilidade de armadura é muito poderosa, já que bloqueou muito bem os ataques. Jin percebe que 2 emblemas foram dropados. O primeiro item
O roxo foi a espada asa voadora com corte de 3 estágios nível 3, com um efeito de habilidade que faz o usuário avançar em velocidade extremamente alta, lançando 3 cortes consecutivos com dano massivo. O primeiro corte é tão rápido quanto o vento, causando dano pesado ao inimigo. O alcance do segundo corte é ligeiramente ampliado e, por fim, o terceiro corte é o mais eficaz. A luz brilha do corpo do usuário, então ele avança com a força de um raio e desfere um golpe poderoso. O emblema laranja é a espada asa demoníaca com golpe de 3 estágios nível 3, com efeito de habilidade que faz o usuário ter asas podendo voar em baixa altitude, avançando extremamente rápido para lançar 3 golpes consecutivos. O primeiro golpe é tão rápido quanto o vento, o segundo golpe causa dano massivo a inimigos em uma área em forma de leque à frente, e o terceiro golpe desfere um golpe poderoso e penetrante contra o inimigo e aqueles atrás dele. O prota diz que, para avançar para o estágio 3, só precisa garantir que tinha 3 habilidades de espadachim, e agora estavam reunidas. Feng se aproxima e fala que tudo isso foi graças à derrota do chefe louva-a-Deus. O garoto, sorrindo, também fala que sua arma avançou de nível e agora é nível 1. O prota o parabeniza. O atirador diz que, na verdade, Jin era quem deveria ser parabenizado, então pergunta quantos estágios faltavam para ele evoluir. O prota responde que somente 1 e que, em seguida, era melhor encontrar monstros de nível alto, mas lentos, pois isso iria ajudar a caçar mais rápido. O ruivo diz para eles irem e que iria levá-los para um lugar novo. Depois de um tempo, eles chegam em um campo onde havia monstros comendo cristais. Feng fala que esses são bois com chifre de espinélio, um tipo de monstro relativamente dócil, e todo o rebanho é estágio 3, e explica que essas criaturas só atacam se forem atacadas, e que nenhuma legião abaixo do nível 3 pode resistir ao impacto desse tipo de habilidade de bônus em grupo. O prota pergunta se tinha uma boa maneira de lidar com eles. O ruivo diz que, para lidar com esse tipo de monstro, era melhor usar o terreno e fortificações, já que antigamente os pioneiros usavam magos do tipo terra para cavar um grande número de trincheiras e armadilhas, combinando-as com habilidades de afundamento de terra para retardar a carga da manada. Mas como agora eles não tinham esse recurso, só podiam esculpir buracos na parede de rocha. Feng continua dizendo que esses bois com chifres têm uma habilidade chamada prisão de terra, que pode selar instantaneamente a rocha e aprisioná-la. Então, se usar uma caverna na parede de rocha para se desviar do pisoteio de guerra da manada, o prota deveria sair rapidamente. Jin diz que entendeu, e enquanto avança, pede para o atirador ficar de lado observando. Então começa a desferir vários ataques na rocha. Depois de um tempo, o prota termina seu trabalho enquanto as bestas se alimentavam. Feng mira seu rifle e dispara contra os monstros, chamando a atenção do grupo com a explosão congelante. Os bois de chifre ficam enfurecidos, então partem em direção à rocha. O atirador fala para o prota se preparar, pois estavam avançando. Jin diz que estava tudo pronto e que, mesmo que os monstros o cercassem, não podiam machucá-lo. Os bois de chifre desferem sua habilidade contra a rocha, que começa a quebrar com o poder dos monstros. O prota, vendo aquele poder, admite que foi muito bom ter ouvido Feng, senão já teria virado um biscoito. O atirador avisa que depois que essas criaturas usam sua habilidade, elas precisam de um tempo de recarga. Então, essa é a única chance de eliminá-las. As bestas não paravam de avançar. Jin rapidamente usa sua habilidade de visor de terra, conseguindo acertar parte do grupo. O prota aproveita que estava em vantagem, então continua os ataques agora usando a lâmina da ruína. Os ataques do Jin agora estavam mais poderosos, conseguindo cortar os monstros ao meio. O ruivo ficava impressionado vendo o prota em combate, então afirma que nem no seu auge conseguiria derrotá-lo, nem mesmo empilhando o SSS da sua família com o talento mais mítico, a classe engenheiro de carne mecânica, ainda perderia, já que podia ver a força que Jin tinha, parecendo ser um monstro. Após o combate, o prota chega ao nível 29. Feng se aproxima e diz que não pensou em eliminá-los, e que tinha planejado puxar metade do rebanho com tiros, mas acabou sendo desnecessário. Jin pergunta se não teria um touro de cristal-chefe. O ruivo fala que não, e afirma que, se houvesse, eles teriam outra aranha daninhada em suas mãos. O atirador, segurando uma faca, fala para o prota que os cadáveres dos touros continham um item chamado película, uma qualidade superior ao antídoto. Após perfurar a criatura, Feng consegue encontrar uma e então comemora, pois vale uma fortuna. O prota pergunta se eles então estavam ricos
ricos. O Ruivo diz que eles precisavam do conglomerado Tian, já que eles lideram em poções. O Ruivo diz que agora eles precisam se mover rápido, pois o cheiro de sangue iria atrair vários monstros. Jin fala que falta apenas um nível para subir de estágio, mas Feng fala que não seria apenas uma espécie que apareceria, mas um grupo misto, se tornando mais resistente. Após dizer isso, explica que por aqui experiência se conquista ao longo do tempo. O Prota afirma que ele estava certo, mas não iria desperdiçar os emblemas caídos. Depois de um tempo de caminhada, eles vão para uma mina, e enquanto caminham sobre a linha do trem, Feng fala que eles iriam para a zona central, onde tinha monstros mais densos, e esse lugar era como um ninho de refúgio, já que bichos da seda de fios de prata vivem em tocas de terra vermelha, e eles armazenam comida e tecem casulos subterrâneos gigantes, mantendo as suas presas vivas lá dentro. Mas caso o Prota conseguisse ficar lá dentro, podia farmar facilmente essas criaturas. O trem acaba de entrar no túnel, se mantendo a toda velocidade. Feng se aproxima de Zhu, agradecendo por ele liderar a equipe. Ainda mais passando por esse momento de construção da família, o jovem fala que a principal tarefa é pioneira e, uma vez feita, tudo é negociável. Mark estava sentado na janela, já entediado com a viagem. Ele se perguntava quando iriam parar. Não demora muito para o trem passar do lado do Prota e seu parceiro, que fica apavorado vendo o trem, pois esperava que essa turma acontecesse em 15 dias. Enquanto olha para o trem, Feng pode ver Mark pela janela. Ambos ficaram pasmos vendo um ao outro. O jovem burguês não acreditava que o atirador estava vivo. Zhu percebe. Então se aproxima perguntando o que estava acontecendo sem dar respostas. Mark abre a janela do trem e salta para fora.